Olá pessoal, tudo bom com vocês? Revisar ou não o próprio texto. Meu nome é Anderson, eu sou revisor de texto, trabalho há mais de 10 anos na área. Sou especialista em revisão de texto, mestre em texto pela Universidade de Brasília, graduado em letras também pela Universidade de Brasília e revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas. Pessoal, vocês são os autores do texto. Então, vocês devem se preocupar em relação ao próprio texto. Isso implica que vocês revisem o próprio texto. Mas o que significa essa revisão? Não significa que você vai se tornar revisor de texto. A revisão, ela pode ser feita em qualquer momento do processo de redação. Ela não necessariamente precisa ser feita ao final, né? Então, desde o início da redação, do processo de redação, o autor deve se preocupar com o próprio texto. Isso implica que ele edite o próprio texto, releia o próprio texto, para ver se a maneira pela qual ele se expressou, o que ele quis trazer ali, faz sentido. Né? Há algumas limitações no texto do autor que dependem exclusivamente do autor, do conteúdo do texto. Revisores, por exemplo, não alteram conteúdo. Então, esse tipo de revisão, essa revisão relacionada ao próprio autor, ela deve ser feita, inclusive, antes do envio do texto, eu acredito, a um revisor. Porque as pessoas esperam, quando enviam um texto a um revisor, que o texto esteja pronto para publicação, por exemplo. Você pode mandar um texto para um revisor, para pensando esse texto como uma última etapa, vamos dizer assim. Mas para isso você precisa trabalhar no texto, editar o texto, você precisa reescrever, planejá-lo muito bem, né? E mesmo assim, após a entrega, você precisa verificar os comentários do revisor e o que ele fez, porque às vezes você acha que o texto está pronto e bom e ele não está. Então, às vezes, falhas no texto que, inclusive, estão além da revisão e o revisor pode deixar isso para você. Então, você não é especialista na área, pensa que o texto está muito bom, envia para o revisor às vezes deixa um comentário relativo, por exemplo, a alguma incoerência argumentativa ali no seu texto. E aí você precisa alterar aquilo. Você não vai publicar, afinal, um texto com problemas desse nível ou com problemas de conteúdo. Imagine que o revisor sinalize isso para você. E você precisa de maturidade para entender esse processo, para não se frustrar, né? Mas, primeira questão, revise o seu próprio texto. Mas tenha em mente que essa revisão se refere à edição do próprio texto, a um bom trabalho e planejamento do próprio texto. E dedique tempo ao seu próprio texto, tanto para desenvolvê-lo, quanto para para revisão. Revisão demanda tempo. Não envie textos com prazos curtíssimos para revisores. Né? Se você puder, mande com tempo, com um bom tempo, para que haja para que seja feito um bom serviço, no caso de revisão de texto. Né? Claro que se você estiver na correria, né, fez ali, mas essa que é a questão da qualidade. Você precisa dedicar tempo para escrever o seu texto e também para enviá-lo ao revisor. Agora, se você fizer o texto ali na correria, manda o texto também na correria para o revisor, isso implica qualidade, perda da qualidade do serviço. Né? Vale a pena trazer reflexão aqui para vocês. O que é revisão de texto? Você sabe o que é revisão? Né? Então, esse áudio é para trazer reflexão para você, autor, da necessidade de um revisor, de um outro olhar para o seu texto e da necessidade do seu próprio olhar para o seu próprio texto, afinal você também é o autor. E esse olhar, ele não tira a necessidade, não diminui a necessidade de um revisor de texto, de um outro olhar, porque você, assim como o revisor, não tem um olhar absoluto e biônico. Né? O outro, ainda mais um outro especialista, trará contribuições para o seu texto, né? Em outro momento posterior ao processo de redação. Pessoal, um abraço a todos. Vou deixar aqui os meus contatos, caso alguém queira solicitar orçamento para revisão de texto. Tchau, tchau.